Dia 29 de setembro. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: Procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa. Cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo-o, o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: Não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: Que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, todo o Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que, quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: Ó rei meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os chefes do exército, e Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele. E dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje
como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei meu senhor para sempre. Disse o rei Davi: chamai-me Zadoque o sacerdote e Natã o profeta e Benaia filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Zadoque o sacerdote com Natã o profeta ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Então desceu Zadoque o sacerdote e Natã o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadoque o sacerdote tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram, quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar o sacerdote. Disse Adonias: entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu o rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadoque o sacerdote e a Natã o profeta e a Benaia filho de Joiada e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadoque o sacerdote e Natã o profeta o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está assentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um seu caminho. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros, e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para tua casa. Gálatas capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corríeis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ezequiel capítulo 32. No ano duodécimo, no 12º mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos, que te puxarão para fora na minha rede. Então te deixarei em terra. No campo aberto te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão as correntes. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar às nações as terras que não conheceste, a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito,
e toda a sua pompa será destruída. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não as turbará, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e a terra for destituída de tudo o que a enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que farão as filhas das nações. Sobre o Egito e toda a sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus. Também no ano do 10º, aos 15 dias do primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, faze-a descer, a ela e as filhas das nações formosas, as profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram traspassados à espada, eles cairão. A espada, ele está entregue. Arrastai o Egito e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe gritarão do além. Desceram, e lá jazem eles, os incircuncisos traspassados à espada. Ali está a Assíria, com todo o seu povo. Em redor dela, todos os seus sepulcros. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com todo o seu povo em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles, os incircuncisos, desceram às profundezas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados, lhe puseram um leito entre todo o seu povo. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foram postos. Ali estão Meseque e Tubal com todo o seu povo. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes de outrora, que dentre os incircuncisos caíram e desceram ao sepulcro com as suas próprias armas de guerra, e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que, apesar do seu poder, foram postos com os que foram traspassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram traspassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos traspassados à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os traspassados à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Salmo capítulo 80. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos.
Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituis-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos.